generalidade. Aleluia! Senhor Deus e querido Pai, e mediante esta palavra eu estou aqui diante do Senhor. Eu vim aqui porque o Senhor me trouxe. Aleluia! Eu estou aqui, papai, porque o Senhor me conduziu Glória a até Deus! aqui. Pai, que o Senhor venha me usar conforme tu queres nesta noite. Aleluia! Se eu for falar de mim, o Senhor sabe que todo mundo vai embora e largar eu sozinho. Mas se o Senhor, papai querido, direcionar a tua palavra do trono do Senhor, passando por mim, meu Senhor, Ramande como uma nagaçu, todos vamos sair daqui agraciados, cheio da graça, vamos sair daqui temperado. O crente que chegou sem graça vai sair temperado, vai sair regozijado na presença do Senhor nesta noite. Porque nada melhor do que o Senhor para nos temperar. E nesta noite, papai, se nós abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, o Senhor vai nos ensinar nesta noite, papai, a verdadeira palavra, que é a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus queridos. Eu quero dizer para os meus queridos irmãos que para mim é um privilégio muito grande. E muitas das vezes a Bíblia diz que é melhor nós ouvir do que falar. Mas se Deus nos conduziu nesta noite para que nós possamos estar transmitindo a palavra do Senhor, é porque algo de Deus tem especial para a minha vida e para a sua vida. Amém. Irmã, Deus falava comigo que Ele está entrando na sua casa. Eu nunca fui na sua casa nem passei lá perto. Mas o meu Jesus já foi lá e deu uma vasculhada. E Ele já enviou um anjo para dar a varrida. E a poeira vai subir. Mas Deus vai fazer milagre na sua casa e na sua vida. E você vai contar o testemunho aqui. Quando nós saímos da nossa casa, que nós falamos para o Senhor: Senhor, eu estou indo na sua casa para te adorar. Deus tem milagre. Aleluia! Eu não canso de dizer isso. Oi, pastor. Está com saudade. Aleluia! O crente é assim. Quando eu chego na igreja, tinha dia que eu cheguei na igreja de Guapó, pastor, eu olhei para a igreja e disse: meu Deus, está faltando muita gente. Está faltando aquele irmão fulano de tal, está faltando aquela irmã. A gente, pastor, a gente sente o verdadeiro amor de Cristo, que está lá em Romanos, está lá em 1 Coríntios, quando você chega no estabelecimento de Deus, que você vê que está faltando alguém, está faltando alguma coisa. E ninguém preenche o lugar do outro, você sabia disso, irmão? Ninguém, pastor, preenche o lugar do outro. Não. Eu tive 12 filhos, morreu 2. E nenhum está no lugar do outro. E tem 14 netos, tá? Estou novinho. Estou velho. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que quando nós estamos na direção de Deus, algo especial acontece na nossa vida. Porque o dinheiro não traz felicidade, mas ele também não traz maldição também não. A pessoa que usa ele de uma maneira correta, Aleluia! o negócio anda, pastor. É verdade. Se eu ficar quietinho na minha casa, não pôr o arroz, não pôr o feijão, não calçar minha mulher, não vestir ela, não fazer nada do amor, não vai segurar não, pastor. Ela vai embora e vai me largar. Estou brincando, modernizado. Rapaz, é por isso que eu digo, tudo tem que andar junto. A financeira, por isso que a Bíblia nos ensina, irmão, para nós não roubar de Deus. Porque se o financeiro sair da sua casa, o seu lar também desmorona. Aleluia! Vira um pé de guerra terrível. Aleluia! Mas o dinheiro também, sem Deus, ele traz maldição. Viu? É verdade. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser temperados. O crente precisa ser temperado. E às vezes está faltando alguma coisa na sua vida que não
se encaixa. Porque você está destemperado. Está faltando sal, está faltando açúcar, está faltando um pouquinho de pimenta. Você sabia que o crente também precisa ser apimentado. Que é o crente que não tem nem um tiquinho de pimenta, ele não dá glória a Deus, ele é um crente mudo, nada acontece. E eu quero dizer para vocês, irmão, que em forma alguma, por onde eu passo e por onde Deus me leva, eu jamais vou falar, igreja, dá glória a Deus. Não, irmão, a glória tem que sair daqui de dentro. Você tem que dar glória a Deus quando você sentir a vontade do Espírito Santo, quando Deus te impulsiona, através do hino, cantado, através da palavra, você vai sentir algo diferente, e esse algo é o Espírito Santo de Deus, que vai te impulsionar a adorar a Ele. Aí eu vou pregar. Pastor, vai lá e abraça aquela irmã. Pastor, vai lá e abraça aquela irmã. Que abraço mais sem graça é isso? Irmão, crente não pode ser crente fantoche. Ele tem que ser o crente cheio da glória de Deus. Se você fazer algo que Deus está te mandando, a outra pessoa, quando você abraçar ele vai sentir o poder de Deus na vida dele. Você sabia que tem crente, irmão? Que ele está tão carente, pastor, que quando você chega e dá um abraço nele, as coisas mudam. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Comecei. O meu padrasto é solitário. Aí um dia minha filha chegou lá, deu bênção para ele e abraçou ele. E deu um beijo nele. Irmão, ele nem mais encheu ela de dinheiro. Ele ficou tão feliz, irmão, que ele estava carente de um carinho. Às vezes, a nossa esposa não corresponde tudo lá. O amor da esposa é um, presta atenção. O amor do pai é outro. O amor do filho é outro. E o amor ágape é outro. Então precisa desse conjunto para você ficar temperado. Está faltando alguma coisa. Você chega na esposa, ela te trata com carinho, te dá beijinho e tudo mais. Aí você chega num filho, te dá uma coiçada, parecendo que a zebra quando está lá no meio do pasto. Faltou alguma coisa. Aleluia. Às vezes você chega no seu pastor, ele nem olha para você. Você parece que é um crente rejeitado. Aleluia. Aí deixa eu te falar uma coisa. Todos podem te abandonar, mas o meu Jesus jamais vai te abandonar. Ainda que seu pai, a sua mãe, o seu pastor, quem é que seja, te desprezar, Jesus diz que nunca ele vai nos desprezar. Aleluia. Todo mundo pode esquecer de nós, mas Deus jamais esquece de nós. É por isso que nós temos que estar atento à palavra de Deus. A Bíblia diz que muitos erram porque não examinam as Escrituras. Se você começar a examinar as Escrituras, o negócio vai ficar bom. Olha para você ver, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Pensa no menino bom, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E ele começou a abrir o leque e começou a falar comigo. Disse, meu filho, está vendo aquela senhora que está ali filmando? Diga para ela que eu entro na casa dela, eu vou mandar o anjo varrer a casa dela, eu vou mudar a história dela, vou visitar o esposo dela, eu vou fazer uma transformação na casa dela. E quando eu falo é porque Deus falou comigo, irmão. Eu sempre prego e falo mesmo. O pastor Pedro já me conhece também. Irmão, jamais eu vou dizer uma coisa que Deus não mandou eu falar. Porque eu vou ficar envergonhado, vou passar vergonha e vou ficar como mentiroso. E a minha Bíblia diz que mentiroso não entra no céu. Enganador também não. E se eu disser uma coisa que Deus não está falando, eu estou enganando. Eu estou mentindo. Estou perdendo tempo de ser crente, pastor. Então eu sou um crente destemperado, relaxado e acabado. Então nós temos que falar não só aquilo que Deus manda nós falar. É por isso que quando nós entramos naquele livro de Jeremias 23, você dá uma passadinha por lá, a Bíblia diz que é muito claro, às vezes Deus manda eu dizer
dizer uma coisa. E aí eu vou falando, aí Deus para e eu continuo falando. Parecendo maritaca. Não funciona assim. Você tem que ir até onde Deus vai. Se você ganha 10 minutos para você pregar e Deus parou no 5, pois entrega o microfone com 5. Você não tem obrigação de ficar os 10 minutos, não. A Bíblia diz que obedece o seu pastor no Senhor. Não é porque te deu 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, não. Você tem que ficar pulando, sapateando, sem acontecer nada, não. Faz o que Deus mandou e pronto, acabou. E Ele vai dar continuidade do culto. E vai acontecer algo especial. Deus vai usar outra pessoa para acabar e realizar o que tem que realizar durante o culto, irmão. Lembra disso, pensa nisso. Pregador, obreiro, aprenda isso. Aprende, vem a palavra de Deus como é. Você vai ser impedimento para Deus realizar alguma coisa na vida de alguém. Se você continuar depois que Deus parou, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu estava num almoço gostoso aqui. E aí durante o culto Deus falando, mostrando aquela mulher para mim. Meu filho daqui na mão daquela mulher. Olha o filho no braço dela. Você não vai me mandar falar isso, não precisa falar isso, Jesus. E fiquei resmoendo, eu preguei o culto, né, pastor? E fiquei resmoendo, quando foi na hora do rango ali, né, de participar do banquete, Jesus mandou encostar na mulher. Encosta nela e fala para ela. Se você não falar, o bicho vai te pegar. Senão, pelo amor de Deus, eu vou falar fora. Falei para ela, né, pastor? E ela ligou para o senhor lá, fora do país, e disse que o negócio aconteceu. Irmão, é porque nós temos que falar só aquilo que Deus manda nós falar. E não seja covarde, não. Porque se você não falar, você vai prestar conta a Deus. Porque vai deixar de acontecer uma coisa que Deus quer que aconteça por você ser covarde. Covarde também não entra no céu. Irmão, a nossa vida é limitada. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você procura, irmão, examinar a Bíblia para você não deixar de fazer ou fazer coisa que Deus não mandou você fazer. E muitas das vezes nós oramos e pedimos, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus fala, você faz isso, você faz aquilo. Tá, Senhor, mas eu estou fazendo, mas nada está acontecendo na minha vida. É porque você não falou comigo o que é para deixar você fazer também. Aleluia. Aí nós quer que Deus fala só o que nós temos que fazer. E o que é que você precisa deixar de fazer para Deus te abençoar? Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa que está entristecendo Deus, irmão. Às vezes nós estamos fazendo uma coisa, irmão, que Deus não quer que nós façamos. Nós estamos passando do território de Deus. Nós estamos passando na frente de Deus. E todos que passam na frente de Deus, o negócio pega. Sabe por que ele pega, irmão? Porque aquele anjo que regia o coral lá no céu, ele passou na frente de Deus, ele foi jogado lá de cima. Você também quer ser jogado fora? Então não passe na frente de Deus. Aleluia. Porque se passar, você também vai ser jogado fora. Irmão, nós estamos pregando Bíblia. Nós estamos pregando, irmão, para quem quiser ouvir a palavra de Deus, examinar como ela é, você não vai perder sua salvação. Aquele dia que Jesus vier buscar a igreja, você vai estar preparado e ser o primeiro da fila. Aleluia. Nós temos que conduzir a palavra assim, irmão, o crente entrar no céu. É por isso que nós temos que ser temperados. Nós não podemos ser mais crentes que ninguém, mas também nós não podemos ficar para trás. Não é verdade, pastor? Nós temos que estar temperados com nossos azeites, olha, no nível certinho. Quando Jesus abrir as portas, você entra. Glória a Deus. Aleluia. Porque as outras 5, né, meu querido? Que deixou secar o azeite e ficou para trás. Não teve condições de entrar. É por isso que nós temos que ser temperados pela palavra de Deus. Aleluia. A comida sem sal é horrível. Não é ruim. Não é tão ruim. Sem pimenta. Sem pimenta. Irmão, quando você vê um crente sapateando igual pipoca, o bicho está cheio da graça. Ele está cheio da pimenta. Jeová também tem um molinhozinho que soca na vida do crente. E o bicho, quando entra na igreja, ele já entra sapateando. E se tem um capeta, ele já vai sair correndo. Porque não suporta o crente apimentado. Ele não pode ficar perto de um crente, irmão, apimentado, um crente temperado. Ele tem um
unção para expulsar demônio, ele tem unção para falar as coisas e acontecer imediatamente. Porque o Senhor Jesus disse para a igreja: olha, se você tiver fé, farão mais obra do que eu faço. Farão mais milagre do que eu faço, se você tiver fé. Deus falou isso para nós. Está aqui na Bíblia. E muitas vezes tem pessoas que não sabem disso, pastor. A pessoa acha que eu sou crente, mas eu sou um coitado. Coitado também não entra no céu, não. Ei, não vem com esse negócio de coitadinho, porque Deus não tem ninguém por coitadinho. Não. Vamos ser um crente temperado, um crente que anda na unção de Deus, abraçando o seu irmão com aquele carinho de Deus, aquele amor que Deus te deu. Mas não seja crente fantoche, que só faz quando manda. Não funciona assim. Irmão, eu rasgo a minha garganta, tem vezes que eu dou glória na minha igreja, todo mundo olha para mim. Tá doido? Tô doido não. É porque eu senti vontade de glorificar aquele que me deu a vida. Eu senti vontade de glorificar aquele que me deu o almoço de manhã, me deu um copo de água, que me levantou, me pôs de pé, fez eu enxergar, fez eu ouvir. Quantos não enxergam, quantos não ouvem nada? Irmão, ainda não reclama, daí é feliz. Você já viu o mundo orar, pastor? Eu já. Quem entende só Deus. O mundo já orou para mim uma vez. E apontava para a cidade: olha, lá você está esbagaçado. Ele apontou para a cidade de Brasília: se você for lá, você está decapitado. Ele falava assim, acenando. Pastor, aqui na pastora Estelita, ele vinha direto aqui, antes dela falecer. Aqui, quem construiu essa igreja foi ele. Conhece a igreja, pastor Estelita? Eu estava na pior miséria do mundo quando eu construí aquela igreja. Eu não tinha mais nada, nem o que comer. Mas eu não desisti de Deus. Aleluia! Eu nunca falei que eu ia largar Deus, porque Deus me botou naquele lugar. Porque a Bíblia disse que Deus abate, mas Ele também exalta. A Bíblia disse em Deuteronômio que Deus empobrece, mas Ele também enriquece. E a Bíblia diz que o bem de Deus todo mundo quer, mas o mal ninguém quer. É fácil ser um crente temperado, irmão? Não. É difícil. Porque às vezes quando nós aceitamos Jesus, nós só queremos coisa boa. É comer caviar. Quem conhece caviar? Ou vinho de peixe. Chama caviar. Né, pastor? Já comeu caviar? Tem gente que só ouve falar, então vamos dizer assim, eu só ouvo falar, mas nunca comi um caviar. E é caríssimo aquele negócio. É porque é difícil. Isso é caro. Camarão. Pensa no homem que gosta de camarão, sou eu. Nossa, eu gosto mais de camarão. Muito bom. Mas quando chega a hora de Deus abater, aí começa a murmurar. Mas você sabe por que eu venci? Você sabe por que hoje eu ando de carro, estou vivo? É porque eu não murmurei. Quando eu estava deitado lá no chão, sem coberta, sem comida, por 1 ano e 6 meses eu fiquei desse jeito. Deus me deixou desse jeito. Aleluia! Sem família, Glória! sem ninguém. Mas eu cantava e orava à madrugada e dizia para Jesus: Jesus, eu te amo. Eu jamais vou largar o Senhor. Se o Senhor estiver fazendo isso comigo, pensando que o Senhor, que eu vou te largar, ouviu falar que o Senhor para mim não vale mais nada, o Senhor está enganado, o Senhor enganou comigo. Eu nunca vou dizer isso para o Senhor. Aí um belo dia eu estava lá no Jardim Nova Esperança, andando na rua morto de fome. A Nova Esperança era quase toda só em terra. Era poucas ruas que tinha asfalto. De repente, eu passando beirando um murão comprido, aquele sol quente, e eu ia lá na casa da minha avó, tinha o aniversário da minha avó. Deixa eu falar para vocês saberem que a vida nossa não é só mordomia. E aí tinha aquele almoço tão gostoso, mas não tinha almoço para mim. Toda a família estava reunida
no almoço da minha avó, tinha galinha caipira, tinha tanta coisa, mas eu saí de lá sem comer nada. E fui subindo e chorando e falando: Jesus, obrigado, porque ainda eu estou vivo. Deus abençoe o almoço deles. Deus abençoe a minha mãe que está naquele almoço, a minha avó, a minha tia, os meus primos que estão lá almoçando. Se eu não pude almoçar, não tem problema não. O mais importante é o Senhor não deixar eu sozinho, porque se o Senhor deixar eu sozinho, eu vou morrer. E se eu morrer, meu Deus do céu, ai, misericórdia, na situação que eu estou, não vai ser nada bom, porque não tem dinheiro nem para minha mãe me enterrar. Mas com tudo isso eu glorifico o Senhor. E quando eu estou subindo naquela rua, para uma mulher me grita: para, homem! Ei! E eu parei. Você sabe que eu já estava arrebentado. Eu não chorava, não urrava. Graças a Deus, Deus me viu aqui, pessoal. Disse: meu filho, eu ouvi tudo que você conversou comigo subindo nesta rua. Tudo. E o importante é que até aqui você não blasfemou contra mim. Você não murmurou contra mim. Deixa eu te falar um negócio. Olha, e lembra dessas palavras quando eu te abençoar. Meu filho, eu vou te dar veículo para você escolher. Hoje eu vou sair de moto. Hoje eu vou sair numa caminhonete. Hoje eu vou sair num carro de passeio. Aquela mulher disse para mim há 29 anos atrás. Eu naquela grande miséria. E eu acreditei. E eu confiei. Porque ninguém sabia do que eu estava falando ali. Ninguém sabia que eu tinha saído da casa da minha avó. Aquela mulher não sabia. Eu não conhecia aquela mulher. Eu não sabia quem era aquela mulher. E nem ela sabia que era eu, mas o Deus que estava na vida dela é o Deus que estava cuidando de mim naquela situação. E passou-se anos e anos eu glorificando a Deus. Pessoas me agendavam para pregar, eu ia com fome, mas eu ia. Quando me dava dinheiro, eu ia de coletivo. Quando me dava, eu descia do Morro do Mendanha ali de a pé e vinha cá para a cidade de Jardim, onde eu dormia, beirando aquele corpo. Mas eu glorificava a Deus e exaltava a Deus. E Deus não deixava ninguém mexer comigo, dormir naquele buraco. Eu nunca esqueci. Um belo dia, Deus falou: te tiro dessa cidade agora, meu filho. Vou tirar de perto dos seus parentes, para que eles venham saber que eu sou na sua vida. Aleluia. Meus parentes me tratavam como um cachorro. Aqueles cachorros mais saralentos do mundo, que de longe o cara já sai, já joga a pedra para nem chegar perto. Era assim a minha vida. Mas Jesus disse: eu vou usar você para orar para a sua família. E o primeiro pastor que vai surgir nesta família é você. Aleluia! Glória! E eu acreditei, pastor. Um belo dia, nós orando no monte, tinha uma jovem naquele monte e ela disse assim para mim: meu filho, prepara-te, porque ainda esta semana eu te levo para a cidade de Goiânia, porque eu já conversei com o teu pastor. Hoje é quarta-feira, mas eu pus ele segunda-feira no monte e eu falei para ele que só é para eu descer do monte no sábado, porque no sábado você vai chegar em Goiânia e ele vai te consagrar como meu pastor. Deus falou para mim desse jeito, naquele monte. Aleluia! No monte da cidade de Paraupeba. E eu falei: obrigado, Jesus. Pastor Delino, o que você tinha de dinheiro no bolso? Nada. Eu virava o bolso e não tinha nada. Virava o bolso e não tinha nada. Aí eu falei: amém. Terminamos aquela oração, tinha pelo menos aí uns 28 jovens. Quando eu terminei de orar para todo aquele jovem: ah, meu filho, eu esqueci. Você não me pediu, mas eu vou te dar. Amanhã alguém vai te chamar para almoçar. E você vai. Porque eu vou falar para ele te dar o dinheiro para você pagar a passagem de ida e volta e comer na estrada o que você quiser. Até refrigerante você pode usar na estrada. Aleluia! Glória a Deus! Está vendo que você deu glória? Sem ninguém falar para você dar glória? É porque foi Deus. E quando é Deus, o glória sai, aquele glória gostoso, aquela coisa cheia de harmonia do trono de Deus. E eu disse: 6
aquela turma. Fui lá para onde eu estava, tomei meu banho, meu celular toca. Pastor Adelino, venha almoçar aqui em casa porque Deus mandou te abençoar hoje. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom. Engraçado, irmão, que o negócio é tão complicado. Porque Deus cria uma situação que não dá para entender. Não dá para nós entender mesmo as coisas de Deus. Você sabia que esse homem que me ajudou tanto em Paraupeba, ele mudou para perto aqui do frigorífico Anglo, que hoje era Anglo mesmo, né? Ali perto da Nova Esperança. Ele mora ali, eu nunca achei a casa dele. Ele me deu o endereço dele de lá, e eu vim para cá e já casei, não achei a casa dele. Quando eu chego lá, nós almoçando, ele disse, olha, Deus mandou esse... Quanto que é a passagem? Ele foi lá na rodoviária, perguntou o preço da passagem, ele me deu passagem. 4 passagens, e dinheiro para me pagar táxi, e dinheiro para me almoçar, merendar, de vinda e voltar, merendando e jantando. Porque daqui lá, se você sair 5 horas da tarde, você roda à noite, roda o dia, e chega lá em Paraupeba às 10h30 da noite. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu chego aqui na minha cidade, eu fui direto para a igreja para agradecer a Deus. O pastor chega sábado de tarde, eu chego também. E ele já tinha reunido todos os obreiros da igreja. Olha, Deus está mandando o servo dele vir lá do Pará para nós consagrar ele a pastor. E nós precisamos fazer a credencial dele rápido. Ele já ligou lá no escritório, já pediu até para fazer a minha documentação, porque como já tinha meus dados, já fez até minha documentação, tudo para mim chegar e vir e voltar, porque eu tinha compromisso lá. Quando eu chego, fiquei caladinho para saber, né? O pastor Kioshi disse, ô meu irmão, me chama de pastor. Disse, é mesmo, pastor? Né? Sabe por quê? Porque Jesus mandou eu ir segunda-feira e só disse agora, porque ele disse que estava trazendo você para nós consagrar você como pastor. Irmão, a minha consagração foi assim. A minha consagração foi assim. E quando terminou, mais 3 anos eu fiquei no estado do Pará, fazendo a obra de Deus, viajando para tudo quanto é cidade, São Luís, Mato Grosso, esse mundão todo lá. Aí um dia eu estava pregando em São Luís, Deus disse para mim, meu filho, eu fechei todas as suas agendas e volta para a cidade de Goiânia. Quando você chegar lá, a sua casa vai estar alugada, tem geladeira, tem fogão, tem guarda-roupa, tem cama para você, tem vasilha, tem um alimento para você alimentar um mês inteiro até arrumar de você. Mas deixa eu falar para vocês, eu cheguei na sexta-feira, na segunda-feira eu já fui trabalhar. Com 15 dias Deus me leva na concessionária, pastor, para tirar uma CB300 zero. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou pregando o que eu vivi. É por isso que nós temos que examinar a Bíblia Sagrada. É por isso que nós temos que ser crente temperado. Não ser mais do que ninguém. Ser igual a todo mundo. Porque a Bíblia disse que Deus ama todo mundo sem fazer exceção de pessoa. Seja pastor, seja presbítero, seja membro, seja aquele que acabou de reconciliar com Deus. Irmão, para todos tem o mesmo valor. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que quando pega uma credencial de pastor já não quer ficar mais de porteiro, irmão. Acha que é bonitão, acha que está bonzão, acha que já ganhou o céu. Peraí, meu irmão. A minha Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas se escancharar no meio da estrada, perde o que fez para trás. Precisamos ser temperados. E para nós ser temperados, nós temos que estar lendo a palavra de Deus. Temos que estar conversando com Deus. Temos que chamar a atenção de Deus, pastor. E não é fácil, mas chamar a atenção de Deus é um sofrimento. É uma angústia que você passa que você não imagina. Às vezes a pessoa achar que chamar a atenção de Deus é subir num púlpito e pregar. É pegar o microfone e cantar. Não, não. Chamar a atenção de Deus é você drobar o seu joelho, botar a boca no pó e chamar a atenção de Deus para você. No símbolo de humildade. Sabe por quê? Foi isso que ele ensinou eu e você e a igreja. Precisava de Deus lavar pé de alguém? Não precisava de Deus lavar, não. É Deus ensinando em nome, mas precisa ser humilde. Aleluia. Glória a Deus. Ser humilde não é ser covarde, pastor.
Ser humilde é ser humano. É não pensar que você é melhor do que o outro, porque o outro está com a roupa rasgada e você está com um terno novo. Não! Não é isso, não. Às vezes você que está com o terno novo, você vai para o inferno e aquele irmãozinho ou irmãzinho que está com a roupinha rasgada, Deus vem e leva ele. E você fica de gaiato para largar de ser bom. É desse modelo. É por isso, irmão, que nós temos que ser temperados. Olha, porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo de Nazaré, ou ele aceitou nós, porque quem aceita é Ele que nos chama, é Ele que nos aceita. A bagaceira que nós é uma cidade estéril, uma cidade que não presta, uma água que não sai nada que presta, uma água amargosa, uma água saloba, uma água salgada. Mas quando Ele pega o ser humano, ainda que esteja só bagaceira, Ele dá um banho de glória, Ele desce um azeite tão gostoso que a partir daquele momento você começa a pregar, você começa a louvar a Ele, você começa a exaltar Ele, e Deus começa a visitar a sua família. Deus entra na sua casa, Deus salva o seu esposo, Deus salva o seu primo, Deus salva os seus parentes, Deus mexe com os seus vizinhos e salva os seus vizinhos e muda a história dos seus vizinhos. Meu vizinho implicou. Eu podia ter chamado, sai pra lá, capeta. Não. Eu falei, bem, vamos fazer uma campanha, vamos orar para o nosso vizinho da esquerda, vizinho da direita, da frente da retaguarda, que você vai ver. Senão eu botava a carreta lá, eu tinha que, para mim entrar de carro, eu tinha que entrar atravessado, eu tinha que desengatar minha carreta do carro e empurrar com a mão para dentro de casa. E eu fui orar e abençoar o danado do irmão. Irmão, agora quando ele põe o carro, que ele vai estrovar, não se estrovar, volta para cá. Irmão, Deus mudou a situação. Aleluia. Tem crente, deixa eu te falar uma história. E tem crente desse jeito. Jesus, eu vou orar para o senhor arrancar esse tribulado aqui de pé comigo. Eu vou orar para ele vender a casa e morar bem longe de mim. Oração de feiticeiro. E a Bíblia diz que oração de feiticeiro, tu vai estar correndo o risco de perder a sua salvação. Ora para Deus libertar o homem, ou ela, ainda que ela joga trem dentro do seu quintal, você vai lá e cantando para Jesus, limpa o quintal, bota para lá, mata um franguinho, leva um pedacinho para ela. Irmão, faz uma coisa diferente. Irmão, seja diferente, seja crente, seja um crente convertido, irmão, porque crente até o capeta mas você precisa se converter, você precisa conhecer Jesus, porque às vezes você fica 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja, você não conhece Jesus, irmão, você só faz coisa errada e quer que Deus abençoe. Deus não vai abençoar desse jeito, mas quando você, irmão, começar a fazer as coisas certas, o maná de Deus vai descer, vai entrar na sua vida, na sua casa, nos seus vizinhos. Aleluia. Eu vi a mudança especial que Deus fez na vida aqui, não. Eu não chego e encosto a carreta de lá, entendeu? Opa, vizinho, tudo bom? Chama mim, tudo bom. Ou não vai estragar, você não vai, não, meu povo, fica tranquilo. Quando eles botam lá, eles dão uma olhada assim, viu? Bota a carreta mais pra frente. Aleluia. A oração que a Bíblia disse, um justo, eu não sou justo. Nós não somos justos. É verdade? Nós estamos lutando, irmão, para ser justo. Mas a Bíblia diz que a oração do justo, quando você pede Deus com carinho, entendeu? Com amor, Deus faz a diferença. Aleluia. Deus faz Glória a a Deus. diferença. E Deus diz, já eu quero que está agradecendo a cada um. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus disse para mim. Engraçado que é tão interessante, irmão. Nós estávamos pregando ali em Cesarina. E não é diferente. Viu, pastor? Não é diferente. Lá em Cesarina, quando eu estava pregando, Deus me mostrou a porta aberta e Deus caminhando, salvo todo mundo. Aleluia. Deus balançou aquela igreja. Deus. Eu simplesmente, deixa eu falar para vocês, irmão, eu me vejo assim como uma caixa d'água. Eu sou a caixa d'água, mas quem me enche é o Senhor Jesus. E a partir do momento, irmão, que nós simboliza uma caixa d'água, que você deixa Jesus encher você de azeite, da unção, você transmite para a igreja e faz a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Foi glória ali. E aqui também não está sendo diferente. Eu quero
dizer para vocês, irmão, que as portas aqui estão abertas. Aleluia. As portas estão abertas. E Deus está fazendo coisa extraordinária. Aleluia. Você vai contar testemunho ao final da campanha do que Deus fez na sua vida. Porque quem está falando é Deus. Quem está transmitindo a voz para vocês sou eu. Mas quem está falando é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. É que está comunicando comigo, dizendo para mim falar para a igreja que as portas estão abertas. E Ele está transformando gente. Ele está salvando gente. E vocês vão ver gente entrar aqui novamente. Deus está salvando vida. Deus está curando vida aqui nesse lugar. Porque Ele é que cura. É Ele que salva. É Ele que liberta. É Ele que transforma. E dá vida e vida com abundância. O azeite está sendo derramado neste lugar. O azeite de Deus está sendo derramado agora. Olha, sinta o azeite de Deus na sua vida. Deus está trazendo uma alegria. Deus está trazendo um conforto, um refrigério para pessoas que estão sentindo falta daquela alegria do céu. A melhor alegria, pastor, é quando nós sentimos aquela alegria do céu, aquele refrigério, aquele vento suave, e só quem pode trazer é somente Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, por gentileza. Aleluia. Ela está fazendo uma oração aqui novamente.